Fala galera, pra quem não assistiu, eu lancei uns meses um vídeo chamado Desafio da Humanidade, onde eu faço uma longa reflexão sobre a vida, o universo, a humanidade e alguns desafios que nós temos pela frente e vamos ter que enfrentar no decorrer desse próximo século. É um dos melhores vídeos que eu já produzi aqui nesse canal, na minha opinião, então se você ainda não assistiu, corre lá que eu garanto que vai valer a pena. E entre esses desafios, um dos que eu destaquei é sobre a situação caótica em relação à poluição produzida pelo ser humano, com um destaque especial para o plástico que a gente produz. Desde então, novos estudos foram saindo demonstrando a preocupação da dinâmica de plástico no nosso planeta, revelando que eles estão retornando para a humanidade de diversas formas diferentes. Quais serão os impactos disso? Será que dá pra gente evitar? O que a gente pode fazer? Vamos falar sobre isso nesse episódio, mas antes, a maravilhosa Marie Curie, vencedora do Nobel de Física e de Química, sendo a primeira pessoa a ser premiada 2 vezes pelo Nobel. Essa blusa você encontra no site da Doppel Store, assim como várias outras de temática científica e literária, e com o cupom de desconto você pode levar 3 blusas pagando apenas o preço de 2. Então acessem os links que estarão aqui na descrição desse vídeo, pois assim vocês ajudam o canal do Slow a crescer, beleza? Então, sem mais enrolação, está começando o Slow News. Estudos revelam que partículas de plástico estão retornando para o ser humano. O plástico, sem dúvidas, foi uma sacada que revolucionou a indústria de materiais dos últimos anos. Longas cadeias moleculares resistentes que conseguem atingir uma diversidade de materiais tão grande que até recebeu o nome de plástico. A questão é que a grande vantagem do material não ser biodegradável, o que significa que ele não vai estragar e mofar de uma hora para outra, também é um dos seus maiores problemas. Como vocês sabem, o plástico, uma vez que foi utilizado pelo ser humano, acaba sendo descartado no meio ambiente e não tem micro-organismo para decompor ele em moléculas que depois possam ser utilizadas pela natureza. O que significa que parte bem considerável do plástico que nós produzimos fica vagando pela natureza, entrando em contato com outros organismos depois e gerando problemas que nós nem somos capazes de mensurar direito ainda. Eu fiz um vídeo há um tempo onde eu centralizo centenas de estudos referentes à poluição de plástico nos oceanos, que demonstram muito bem como que o plástico está completamente espalhado por aí, impactando um monte de ecossistemas marinhos. Rapaz, mas olha isso! Mas que maravilha! Quanta água viva! Ah, meu Deus, que delícia! Mas a grande preocupação do momento está nos chamados microplásticos. Para quem não sabe, apesar do plástico não ser facilmente biodegradável, ele se quebra continuamente em moléculas menores graças à atuação de fatores abióticos, como a água, o vento, a mudança de temperatura e até a incidência solar. E essas moléculas vão ficando cada vez menores e menores até atingirem um tamanho inferior a 5 milímetros de comprimento, quando elas recebem um nome de microplástico. Eu cheguei a fazer um vídeo sobre essa questão dos microplásticos na época que estourou uma polêmica sobre a poluição e a utilização de purpurina no carnaval, que vale a pena ser assistido. Vai, fecha o olho, fecha o olho. Ah, ficou lindo! Mas a questão é que nós não sabemos hoje quantos microplástico tem espalhado pelo nosso planeta e como isso pode interferir na nossa vida. As estimativas são de que só na superfície há cerca de 15 trilhões de toneladas de microplástico nos oceanos. E a gente sabe que cerca de 99% do plástico encontrado no oceano não estão presentes na superfície. O que significa que se você olhar para o mar e ver uma quantidade absurda de plástico, saiba que isso aí representa nem 1% da quantidade de plástico que existe lá dentro. Tá vendo aquele plástico ali, ó? Tá vendo? Aquilo ali é só a ponta do iceberg. E não só nos oceanos, como os cientistas estão encontrando microplástico caindo junto com as chuvas em regiões montanhosas afastadas de grandes cidades. O que significa que essas partículas estão se espalhando pela atmosfera do planeta e viajando dentro de correntes de vento. E como nós estamos espalhados pelo mundo, é de se esperar que estejamos entrando em contato com essas partículas também. Eu vim de longe, muito longe, para poder chover e me espalhar nessa floresta tropical, porque é festa da floresta! Para entender melhor o que anda acontecendo, um grupo de cientistas do Departamento de Biologia da Universidade de Vitória, no Canadá, revisou e compilou 26 estudos já existentes sobre o assunto e comparou com as diretrizes alimentares dos Estados Unidos para tentar mensurar o quanto de microplásticos os americanos estão ingerindo anualmente. E o resultado foi bastante interessante. Os americanos chegam a ingerir entre 74 mil e 121 mil partículas de microplástico
microplástico por ano, dependendo da idade e do sexo da pessoa. Em crianças do sexo feminino, a quantidade foi de 74 mil partículas contra 81 mil partículas de crianças do sexo masculino. Já em adultos, a diferença foi de 98 mil partículas de microplástico pelas mulheres, frente a 121 mil partículas de microplástico ingeridas pelos homens. Mas essa receitinha de microplástico hoje tá, ó, divino. Fazendo uma analogia, se a gente ingerisse essas 121 mil partículas de microplásticos de uma vez só, seria o equivalente a consumir uma fita plástica de 605 metros de comprimento. Pô, Slow, mas como assim, cara? Como é que isso aí vai parar na nossa comida? A primeira razão é pelo conceito de magnificação trófica. Animais da base da cadeia alimentar acabam ingerindo essas partículas microscópicas, às vezes confundindo por alimento ou às vezes apenas por acidente, e vão acumulando elas no seu organismo. Aquele pontinho brilhante ali eu nunca vi antes, mas tá com uma cara ótima. E quando eles são predados por animais do nível de cima da cadeia, essas partículas entram junto de carona no organismo do animal. E assim sucessivamente até chegar no animal que está no topo da cadeia, que acaba se alimentando de uma parte considerável das partículas encontradas no caminho. É o peixe plástico! Por isso, uma grande quantidade de microplásticos vem sendo encontradas em peixes e frutos do mar, por exemplo. Em 2018, cientistas sul-coreanos fizeram estudos em parceria com o Greenpeace para avaliar se eles encontravam microplásticos em produtos inusitados como sal de cozinha, e das 39 marcas analisadas, o microplástico estava presente em 36 delas. Assim como os produtos que permanecem em embalagens plásticas e acabam liberando partículas no alimento. O estudo demonstrou que quem tem o hábito de beber água de garrafas plásticas chega a ingerir 86 mil partículas de microplástico anualmente a mais do que quem não tem esse hábito. Então, ó, galera, bora parar de usar essas garrafas plásticas para beber água porque o corpo agradece. E até as partículas que estão soltas pelo ar e a gente acaba inalando eventualmente. O fato é que nós estamos sendo diretamente atingidos pelo plástico que nós mesmos produzimos e nós não sabemos direito ainda qual o impacto real que isso pode causar na gente. É preciso que a sociedade comece a produzir estudos para que a gente entenda o que acontece no nosso organismo quando nós começamos a entrar em contato com essas moléculas. Até o momento, as hipóteses são de que as partículas que são inaladas podem acabar se acumulando nos nossos pulmões, dificultando a nossa respiração, ou acumulados no nosso estômago ou intestino, atrapalhando o fluxo de alimentos durante a digestão. Assim como há o risco das nossas enzimas digestivas quebrarem parte dessas moléculas, liberando substâncias presentes no plástico, como a dioxina ou o bisfenol A, que são responsáveis por causar disfunções hormonais ou até o surgimento de tumores. Outros estudos analisaram as fezes de pessoas de vários países do mundo e, além de encontrar uma proporção de 20 partículas de microplástico para cada 10 gramas de fezes, eles também concluíram que essas partículas pertenciam a 9 tipos diferentes de plástico, sendo eles o PP, o PET da garrafa PET, o PU, o PVC, o PA, o PC, o POM, o PE e PS. Ô Mangarete, tá indo no banheiro cagar ou fazer impressão 3D? Mas a maior preocupação é se nós estivermos absorvendo esses microplásticos. Como eu disse, o plástico se quebra em moléculas cada vez menores, podendo atingir um tamanho microscópico muito difícil de ser identificado. Se por alguma razão parte dessas moléculas estiverem passando pela membrana plasmática das células e caindo na nossa corrente sanguínea, a gente tem aí um sério problema para resolver pela frente, com as possibilidades de impacto indo a 1000 e demorando para serem identificadas e solucionadas. Pera aí, ó, uma coisa é ficar transitando no sistema digestivo, outra coisa é cair na corrente sanguínea e vamos torcer para que a gente fique só na primeira opção. A questão é que a humanidade tem um problema sério aí para resolver pela frente. O aumento da produção e distribuição industrial do plástico se intensificou muito a partir de 1950, então é de se esperar que os problemas comecem a surgir e serem identificados nas próximas gerações. O que dá para afirmar hoje é que todos nós estamos nesse mesmo barco e por isso nós precisamos refletir sobre isso juntos e pensar em formas de lidar com essa situação. É preciso reconhecer que o descaso com a poluição é um problema muito sério, que nós estamos inseridos nesse ecossistema e se a gente poluir ele, nós estaremos poluindo a nós mesmos também. É preciso apoiar políticas públicas que visam diminuir a distribuição de plásticos na sociedade, com o incentivo da substituição deles por outros materiais, como a utilização de sacolas reutilizáveis nos mercados, por exemplo. Não precisa de sacola não, moça, tá tranquilo, eu trouxe aqui meu mochilão. É preciso incentivar programas de coleta de lixo inteligente, que já é encontrado em vários países
países do primeiro mundo, onde as pessoas são educadas e conscientizadas a separar o seu lixo orgânico do reciclável justamente para o Estado poder fazer algo útil com ele depois. É preciso investir e incentivar estudos científicos que busquem encontrar soluções para os problemas envolvidos com plástico. Já existem estudos em andamento, como por exemplo a produção de enzimas que acelerem a degradação dessas moléculas, ou uma outra pesquisa que conseguiu quebrar o plástico em moléculas menores que poderiam ser utilizadas como combustível depois pelas pessoas, ou com a produção de sacolas plásticas biodegradáveis que são funcionais e se desintegram naturalmente no ambiente em um período muito inferior às sacolas convencionais de plástico. E claro, com a conscientização e educação do povo, que precisa ter claro na sua mente os impactos na nossa sociedade e na nossa saúde que o descaso com a poluição que a gente gera é capaz de causar. O problema já está sendo identificado e eu acredito que nós temos capacidade de pelo menos amenizar essa situação. Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos consciência dela e tomarmos medidas inteligentes para lidar com esse oceano de plástico produzido nas últimas décadas pela nossa geração. Muito obrigado por ter assistido, considere apoiar financeiramente o meu canal, pois você estará contribuindo com a divulgação científica no Brasil. Se inscreva no canal e deixe seu like para receber os próximos vídeos. Nós nos vemos em breve. Um grande abraço e valeu!